Boa tarde. A educação cristã é central na transmissão da fé e ela acontece também no seio da família, onde crianças e adultos estão a ser desafiados pela proposta da catequese. Para nos falar deste projeto que já está em curso, contamos com a presença entre nós da doutora Cristina Sá Carvalho, do Secretariado Nacional da Educação Cristã, com quem iremos conversar dentro de instantes. Para já, os temas da atualidade religiosa que hoje trazemos até si. O homem olha-se como um Deus e devasta a criação, a vida, os valores e a esperança. As palavras são do Papa Francisco no maior cemitério de Roma, no dia de Todos os Santos. Francisco deslocou-se a Campo Verano, o maior cemitério da cidade de Roma, para assinalar o dia de Todos os Santos. O Papa falou da esperança que não desilude e que se concretiza no encontro com Deus. Mas para o Papa não é apenas a morte que interrompe a vida. Francisco diz que o próprio homem é agente de morte e de devastação da obra da criação. L'uomo si impadronisce di tutto, si crede Dio, si crede il Re. E le guerre che continuano, non precisamente a seminare grano di vita, a distruggere, ma è l'industria della distruzione. È un sistema anche di vita, che quando le cose non si possono sistemare si scartano. Si scartano i bambini, si scartano gli anziani, si scartano i giovani, senza lavoro. Questa devastazione ha fatto questa cultura dello scarto, si scartano i popoli. O Papa apontou o caminho da esperança e das bem-aventuranças para que, no momento do encontro definitivo com Deus, o homem se torne santo. Que il Signore ci aiuti e ci dia la grazia di questa speranza, ma anche la grazia del coraggio di uscire di tutto quello che è distruzione, devastazione, relativismo di vita, esclusione degli altri, esclusione dei valori, esclusione di tutto quello che il Signore ci ha dato, esclusione di pace. No domingo, dia de Fiéis Defuntos, o Papa aproveitou o seu encontro com os peregrinos para lembrar a comunhão que os cristãos devem sentir com todos aqueles que já morreram, mas que no céu rezam e sustêm o caminho dos que estão na terra. Ci sono vicini a noi. Ci sostenga nel quotidiano pellegrinaggio sulla terra e ci aiuti a non perdere mai di vista la meta ultima della vita, che è il paradiso, e noi con questa speranza che non delude mai andiamo avanti. Nesta segunda-feira, Francisco presidiu a missa de sufrágio por 111 bispos e 10 cardeais que faleceram no último ano, entre eles Dom José Policarpo. O Papa recordou a centralidade da ressurreição na fé cristã. Por isso, segundo o Papa, a fé de cada crente está cheia de verdade e de vida eterna. A Arquidiocese de Braga criou um centro de escuta e acompanhamento espiritual para acolher quem experimenta a fragilidade, nomeadamente em ocasiões de luto. A falta de acompanhamento a quem está de luto pela morte de alguém ou por outro motivo levou o setor da Pastoral da Saúde da Arquidiocese de Braga a criar o Centro de Escuta e Acompanhamento Espiritual. Nasceu há 4 anos e é um serviço que tem listas de espera. Neste centro de escuta e acompanhamento espiritual chegam
situações muito diversas, mas tenho de assentir que grande parte tem a ver com lutos não elaborados, grande parte tem a ver com necessidades de reconciliação com porventura, pessoas que partem, ou no luto em pessoas que ficam, que as pessoas que ficam, um divórcio dá origem a um luto, muitas vezes. A motivar a grande procura deste serviço estão mudanças culturais que escondem o morrer. Podemos esconder os que morrem, mas não escondemos a morte, não escondemos aqueles que nos morrem. Os vínculos permanecem, seja pela dimensão positiva ou pela dimensão negativa. E, portanto, se os vínculos permanecem e que precisam de ser ritualizados, precisam de ser metamorfoseados, integrados na vida das pessoas, permanecem. Ora, numa sociedade em que vai escondendo cada vez mais aqueles que morrem, obviamente há campos de fuga, há uma exploração, há todo um mundo para-espiritual que aproveita toda esta desconexão da nossa vida com aqueles que partem para abusar. O Centro de Escuta e Acompanhamento Espiritual propõe outra forma de integração do sentimento de perda e, sobretudo, deseja que a morte não fique distante dos lugares do cotidiano. Atualmente, ela acontece sobretudo nos hospitais, o que não significa que desapareça. Falta fazer esta sintonia, esta sincronização entre um processo cultural que foi o que foi. Portanto, estamos a falar de uma transferência do lugar da morte e transferência do espaço da morte, que exige uma adaptação cultural que não está a ser feita. Sobretudo, e isto é um facto muito ligado, quem anda pelos cursos de luto, sobretudo a escola. Basta perguntar aos vossos filhos quantas vezes é que se fala da morte. Afastada do realismo da vida, a morte aparece em contexto de ficção. Se ao mesmo tempo pornograficamente vemos a morte em tudo que é filmes, em tudo que é jogos até para as crianças, mas não estamos cada vez menos capacitados para acompanhar aqueles que morrem, que precisam muitas vezes de muito pouco, que precisam de reconciliar a vida, sobretudo. São propostas para aprender a lidar com a morte, o que nunca será naturalmente fácil, mas é necessário para que a vida seja integralmente bem vivida. Cister no Douro é uma exposição multimédia em forma de claustro presente na estação da Casa da Música do Metro do Porto até ao dia 10 de novembro, que pretende despertar o interesse para a herança da ordem monástica em Portugal. Despertar a curiosidade sobre uma das ordens religiosas responsáveis pela construção do Douro atual. Foi com este objetivo que a Direção Regional de Cultura do Norte, o Museu de Lamego e o projeto Val do Varosa promoveram a exposição multimédia Cister no Douro e num local inesperado, na estação da Casa da Música do Metro do Porto. É uma das ordens responsáveis pela construção do Douro atual, não é? Portanto, grande parte da paisagem do Douro deve-se à intervenção das ordens religiosas, nomeadamente a ordem de Cister, que chegou relativamente cedo a Portugal, ainda a nação estava a construir-se, e temos aqui efetivamente um conjunto de mosteiros que demonstram e testemunham essa construção do país e a construção do Douro. Eu acho que a mais-valia desta exposição é sobretudo fornecer mais elementos e essa porta para uma ida e uma viagem à ordem de Cister e ao Douro no Portugal de hoje. O visitante, nesta exposição, tem acesso a um vídeo e informações estáticas, uma forma de o transportar para o tempo dos monges que ajudaram a construir o Douro Património da Humanidade. Nesse claustro pode ter acesso a um vídeo e a uma experiência de som e imagem que o vai transportar, essencialmente, para vários séculos de história, desde a introdução da chegada da Ordem a Portugal, da ocupação da Ordem por lugares que já estavam efetivamente imbuídos de um caráter espiritual, como eram os ermitérios na região do Douro, e depois levá-lo a percorrer um pouco da história e do património associado a esta Ordem. A exposição está construída na forma de um claustro, a base ao redor do qual se desenvolve a vida monástica de Cister. Em destaque, a intervenção da ordem que chegou a Portugal no século XII, com a nação ainda a construir-se.
Haveria, de facto, uma série de exemplos que nós poderíamos dar muito objetivos sobre a construção da paisagem pelos cistercienses no Douro, nomeadamente através dos caminhos, das pontes e de todas as técnicas relacionadas com o cultivo, não apenas do vinho, porque o Douro também não é e não foi só o vinho, mas efetivamente muitas das técnicas que os cistercienses trouxeram do centro da Europa foram utilizadas a partir do século XII como uma forma de humanizar a paisagem, não é? Os promotores pretendem que a exposição seja itinerante. Desejam encontrar novos parceiros para acolher e mostrar a realidade cister, construtora também de uma unidade cultural em Portugal e no estrangeiro. Por exemplo, de ir a Lisboa e inclusive ao estrangeiro, nomeadamente à Espanha, onde potenciaremos talvez outro público, ligando também, lá está, outro tipo de projetos, nomeadamente as relações históricas. Estamos a falar de relações históricas internacionais, estamos a falar de uma ordem religiosa que cimentou, de certa forma, a unidade cultural da Europa, não é? Muito antes de se pensar numa União Europeia. Cister no Douro, uma experiência de som e imagem que pode ser visitada na estação da Casa da Música do Metro do Porto até ao dia 10 de novembro. Depois, este claustro itinerante vai mostrar-se a outro público. Notícias presentes e atualizadas na página da Agência Eclésia, em agência.eclésia.pt. Catequese Familiar é o nome de um projeto catequético apostado no envolvimento de adultos e crianças na educação da fé. Para nos falar deste desafio, temos connosco a doutora Cristina Sá Carvalho, do Secretariado Nacional de Educação Cristã. Muito obrigado por estar uma vez mais na nossa companhia. Catequese Familiar, podemos dizer que trata-se de um desafio algo revolucionário na forma como habitualmente entendemos a catequese? Sim, podemos usar essa palavra. De alguma maneira vem a revolucionar a forma como estávamos a fazer catequese, no sentido em que nós temos uma tradição em que as crianças e os adolescentes são orientados por especialistas, os catequistas, e que muitas vezes nos queixávamos da ausência da família, da sua fraca participação, da inconsistência do seu testemunho em casa, mas os mantínhamos arredados do centro da fé. De facto, a família é o local de excelência da transmissão da fé, é também a grande referência para o ser humano, não é? Todos vivemos de alguma forma em famílias e que as grandes decisões, as grandes etapas do desenvolvimento têm lugar numa família ou numa estrutura que possa substituí-la o melhor possível e, portanto, talvez não faça muito sentido continuarmos a manter a família de fora do circuito da catequese e do seu processo formativo e daí termos desenvolvido este projeto. Ele já conta com alguns anos entre nós, já Sim, arrancou, sim. Não está generalizado, mas houve um processo gradual de implementação. Sim, as paróquias piloto, que são aquelas que vão à frente, que já estão no 4º ano. Portanto, estão a fazer neste momento o 4º catecismo, que foi também uma transição muito simbólica, no sentido em que, por um lado, nós só pensávamos inicialmente trabalhar a primeira fase da catequese, portanto, os 3 primeiros anos, e foram os pais que nos foram pedindo que continuássemos até ao final do itinerário da catequese da infância. E, por outro lado, este ano também foi muito bonito e, nesse aspecto, muito simbólico, porque são grupos de crianças que já fizeram a primeira comunhão. E isso já foi vivido com as famílias da catequese familiar e marcou muito as comunidades em que isso aconteceu. Esta é uma realidade que, ao que sei, nasce na América Latina. Depois há um sacerdote português, o padre Vasco Gonçalves Viana do Castelo, que tenta transpor a ideia para a nossa realidade. Depois o Secretariado Nacional de Educação Cristã acarinhou também esta iniciativa e a verdade é que já há frutos, já há possibilidade de avaliar a dimensão deste projeto e o envolvimento Os resultados das famílias. pastorais, sim. Só uma questão é, este projeto também tem um desenvolvimento muito forte na Diocese de Verona.
e como nós mantemos uma relação muito forte com o diretor, que é o simultaneamente diretor para a catequese da Diocese e o diretor do Instituto de Pastoral de Verona, pudemos contactar. Eles tinham estado cá em Portugal no Congresso da Equipa Europeia de Catequese em 2005 e depois ele voltou quando nós fizemos os 50 anos dos Encontros Nacionais de Catequese, o Enzo Biemi, e portanto também nos falou do projeto da catequese familiar e como ele era vivido na Diocese de Verona. Atualmente todas as paróquias devem aplicar o projeto e portanto depois a coincidência do Padre Vasco também ter feito o seu estudo, ter recuperado os vários modelos que já existiam, as várias experiências, portanto foi para nós em conjunto relativamente fácil construir um modelo que se adaptasse à nossa realidade. Em termos dos frutos, eu devo dizer que foram mais rápidos daquilo que nós tínhamos inicialmente pensado. Portanto, na América Latina, de facto, no Chile, os resultados foram muito profundos e muito estáveis, deram origem a comunidades de base muito fortes, mas nós também temos sempre que pensar nas diferenças culturais e eclesiais, não é? Portanto, o Chile fica longe. De alguma forma, Verona também, no sentido em que é uma diocese muito pequena, em que a maior parte das lideranças das paróquias, que também são em pequeno número, são lideranças muito criativas, muito inovadoras, não é? De vanguarda. Há muita cultura, em termos gerais, na sociedade da Diocese de Verona e naquela igreja. E que, portanto, nós pensarmos, bom, o que é a catequese familiar numa paróquia de artistas no centro de Verona, transplantada para uma realidade urbano-rural nossa, quer dizer, não. Portanto, nesse aspecto, acho que fomos modestos nas nossas expectativas, também apostando em fazer as coisas o melhor possível, aquilo que nos foi possível. Vimos os materiais deles e, enfim, em Espanha também já havia projetos e há alguns projetos de catequese familiar, mas também estão muito dispersos por algumas dioceses e por algumas paróquias que também têm características muito peculiares e nós queríamos algo que pudesse adaptar, que é muito a nossa orientação no secretariado, algo que possa ser adaptado e vivido bem por todas as dioceses. As nossas dioceses também têm uma geografia humana e eclesial muito diversificada, que é uma grande riqueza e, portanto, há que ter isso em consideração. Do ponto de vista dos frutos, eu acho que os primeiros frutos foram logo no primeiro ano, com um número ainda muito pequeno de paróquias, porque agora estão-se a juntar, às vezes vigararias inteiras, ao projeto, portanto já o número é muito maior. Foi a capacidade de participação das crianças, a alegria das crianças. Eu não tinha imaginado, já uma vez tinha dito aqui, não tinha imaginado que as crianças pudessem sentir-se tão felizes e serem elas muito a lembrar aos pais, olha que está na hora da catequese, olha que hoje é o nosso dia de ir à paróquia. Pronto, por um lado. Depois outro que era expectável e que tem resultado muito bem é o clima de amizade entre os casais, as famílias, não é? Porque não temos só casais. Às vezes há pais que estão noutras situações e que também participam, são acolhidos, e dos casais, dos pais dizerem, há aqui coisas que nós podemos discutir entre nós, que não temos mais ninguém com quem partilhar. E às vezes até os próprios orientadores dos pais dizem, até o próprio Padre Vasco diz, os pais demoram tanto tempo naquela parte que tem a ver com a sua vida. Pois as pessoas têm hoje muito essa necessidade, não é? Encontrar uma família alargada, encontrar pessoas que partilham os mesmos valores, essa experiência cristã. Estes pais têm-se tornado verdadeiros dinamizadores, às vezes, das comunidades. Também não é? Isso agora, por exemplo, já sentíamos isso, porque faz parte do nosso projeto que quando há a Eucaristia, uma vez por mês, a Eucaristia dedicada à catequese familiar, que é para toda a comunidade, mas a orientação pedagógica é que seja preparada por pais e filhos com uma oferta à comunidade. Portanto, nem que seja as crianças pintarem uma pagela com uma oração, apresentarem um cartaz, cantarem um cântico que foi ensaiado em conjunto. Portanto, a partir do conteúdo que trabalhamos, nós vamos oferecer, não é? Portanto, as crianças também têm que aprender desde pequenas que, sendo batizadas, estão em missão, não é? A evangelização também lhes compete. E os próprios adultos reconhecer isso. Também têm que fazer essa aprendizagem. Claro, para os adultos vai se tornando aos poucos mais óbvio, não é? Portanto, estes pais estavam às vezes um bocadinho longe e agora sentem-se no centro da comunidade. Portanto, estão disponíveis para dar, para receber e para dar. Este ano tornou-se mais visível, de facto, com os testemunhos que recebemos das celebrações da primeira comunhão, quer dizer, no sentido em que as celebrações foram intensamente preparadas por estes pais, que obviamente convidaram os pais
que não estão em catequese familiar, e todos os pais prepararam tudo ao pormenor, cantaram, escolheram os cânticos, os sinais com as crianças. Portanto, acho que foi um enorme testemunho de fé do valor da família hoje, não é? A família está tão fragilizada, estamos sempre preocupados com a família, mas às vezes com pequenas ajudas ela pode florescer e dar tanto fruto. Imagino que às vezes é difícil arranjar catequistas para a catequese nos seus moldes tradicionais. Mais difícil se tornará para estes novos moldes, à medida que este projeto vai avançando. É preciso também dar uma formação específica aos catequistas. Olha, isso, nesse aspecto é uma reflexão que nós temos sempre presente, porque é preciso ter a certeza que essa dificuldade não vai impedir o projeto de crescer. Agora, acontecem duas coisas. Nós, efetivamente, temos em Portugal dificuldade de catequistas por uma razão, porque nós temos imensas crianças, imensos adolescentes na catequese. A maioria, um grande grupo, pelo menos, faz os 10 anos. E, portanto, isto exige imenso trabalho. Às vezes há paróquias que têm 2.000 crianças e adolescentes na catequese, 100 e tal catequistas, porque quando falta um catequista é preciso alguém que substitua. São máquinas altamente complexas, não é? Pronto. Portanto, essa é a principal razão. Temos muitas ofertas, quer dizer, temos cada vez mais jovens e cada vez mais pessoas com formação superior que querem ser catequistas. Neste caso, de facto, ao princípio a nossa preocupação era o impedimento da catequese dos adultos. Portanto, as pessoas sentirem-se preparadas. Aquilo que eu estou a ver na prática é que entre o pároco, entre os catequistas que trabalhavam com a juventude e a adolescência, entre os próprios pais, entre os professores de educação moral, portanto, são licenciados em teologia ou ciências religiosas, que estavam por ali. Vontade e disponibilidade para avançar. Exato, ou seja, uma grande criatividade por parte das lideranças, não é, pelos párocos e pelos responsáveis da catequese, de resolver os problemas, e essas soluções são soluções que trazem também uma frescura nova à catequese toda. Muito bem, vamos ficar então a aguardar e a acompanhar com atenção o evoluir deste projeto, que já leva 4 anos também, da catequese familiar. Muito obrigado, Cristina, por ter estado no programa Eclésia. Pais e filhos de mãos dadas na formação da sua identidade cristã. A catequese a abrir novas possibilidades e a ousar caminhos inovadores. A Eclésia fica por aqui, mais logo pelas 22h45, esta presença da Igreja Católica também se faz rádio e pode ser escutada na Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.